27 de junho de 2023. Nós estamos na terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Vos saúdo com a paz de Jesus. Nós vamos meditar nesta manhã desta terça-feira o texto de Gênesis capítulo 13, versículos 2 e do 5 ao 18. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ló, que acompanhava Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A região já não bastava para os dois, pois seus rebanhos eram demasiado numerosos para poderem morar juntos. Surgiram discórdias entre os pastores que cuidavam da criação de Abrão e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam naquela terra. Abrão disse a Ló: Não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Estás vendo toda esta terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantando os olhos, Ló viu que toda a região em torno do Jordão era por toda a parte irrigada. Isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor e como o Egito, até a altura do Segor. Ló escolheu então para si a região em torno do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que os dois se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. Então o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e do lugar aonde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que estás vendo, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua descendência. Levanta-te e percorre este país de ponta a ponta, porque é a ti que o darei. Tendo desarmado suas tendas, Abrão foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, esta palavra de hoje pode ser fonte de diversos eixos de reflexão, né? Nós vamos tomar dois deles. O primeiro, a questão da discórdia entre os irmãos. A discórdia, a dissensão, a divisão, a rixa, a competição e todas as coisas que são similares não agradam o coração de Deus. Pois bem, Abraão sabe muito bem e está descobrindo, ele está conhecendo este Deus que está se revelando a ele, né? E ele diz a Ló, né? Não deve haver discórdia entre nós. Então cada um vai para um lado. O que isso nos ensina a leitura de hoje, minha gente? A leitura de hoje nos ensina que nós devemos fugir das situações que nos levam a nos afastar do próximo. Situações que nos levam a matar o amor das relações entre nós. Nós devemos fugir das situações que levam ao conflito, que leva à divisão, que leva à ofensa. Olha, nós somos convidados, você que está me ouvindo, coloque na sua mente nesse momento, como você tem vivido suas relações familiares, suas relações profissionais, enfim, onde você convive. Você coabita em ambientes que, hora ou outra, são ambientes, digamos assim, tenebrosos no que diz respeito aos relacionamentos? Você convive em ambiente assim? Pois bem,
E Deus está dizendo a você hoje, vá cada um para o seu lado, ou seja, fuja disso. Sabe qual é o nosso problema, minha gente? Abraão podia ter chamado Ló e entrado ali num conflito de competição, de maneira hostil, que não o levaria a realizar a vontade de Deus. E às vezes, nossa vida, às vezes nós protagonizamos a divisão. Quantas vezes nós estamos no meio de um conflito, e em vez de nós silenciarmos ou nós promovermos a paz, aquietarmos o nosso coração, a gente fica falando, a gente fica instigando o mal e aquilo vai crescendo. Você não está percebendo que a solução para essa situação que você está discutindo não vai ser dada nesse momento? Cale-se, fuja, pare de insistir com a sua soberba num momento que não vão colher soluções para ninguém, sabe? Às vezes está num momento numa discussão, um ofende o outro, um fala para o outro, é melhor parar cada um para um lado, esfriar a cabeça, depois voltam a falar. A gente precisa aprender um pouquinho com essa postura de Abraão. Não deve haver discórdia entre nossos pastores, pois nós somos irmãos. Está vendo esta terra diante de ti? Pois bem, você vai para um lado, eu vou para o outro. Olha a sabedoria do pai Abraão. Olha a sabedoria de Abraão. Não deve haver discórdia entre nós, pois nós somos irmãos. Quantas vezes nós nos colocamos como inimigos nos nossos sentimentos de pessoas que nós dizemos amar? Quantas vezes nós dizemos amar uma pessoa, ter amizade com uma pessoa, ou ser próximo de uma pessoa, e a gente sente uma raiva mortal em alguns picos de momentos? Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Meus queridos, precisamos domar os nossos sentimentos, os nossos ímpetos. Precisamos domar. O segundo ponto que a leitura de hoje nos mostra é que a gente precisa aprender a perceber o projeto de Deus. Ninguém derruba o projeto de Deus, minha gente. Ninguém. Deus já tinha dito a Abraão quando ele chamou lá atrás. Abraão, você vai ser pai de uma descendência incontável. E quando Abraão divide, um vai para um lado, o outro vai para o outro lado, como a gente viu na leitura de hoje, parece que houve uma delimitação do território de Abraão, mas Deus tinha prometido abundância territorial, abundância étnica para ele. Ou seja, Ló se esqueceu dessa promessa que Deus tinha feito para Abraão. Depois nós vamos ver que vai haver a destruição de Sodoma e Gomorra e vão perder tudo que vai se perder tudo que lá foi empreendido. Por quê? Porque era uma cidade, eram lugares, como diz a própria leitura de hoje, né? Eram lugares que não agradavam a Deus, cheios de pecado, né? Como que diz o texto, o texto que hoje nós ouvimos aqui, ó. Ló então escolheu a região do Jordão, foi para lá, né? E Abraão habitou a terra de Canaã, né? Mas os habitantes de Sodoma e Gomorra eram péssimos, diz o texto de hoje, pecadores diante do Senhor. E não vão subsistir, a gente vai ver depois a continuação desse texto, né? Conclusão, o segundo ponto para nós. Cuidado com o que você está escolhendo para a sua vida. Se você está escolhendo algo que está se contrapondo à vontade de Deus, cuidado que você não vai se dar bem. É a questão de Sodoma e Gomorra, quem escolheu ficar pelos lados de lá, né, não vai se dar bem, né? Cuidado com o que você escolhe. Cuidado com o que você faz, né? Eu sempre digo assim, né? Eu sou sacerdote, sou um homem consagrado a Deus, e por ser consagrado a Deus eu não tenho medo de pessoas, de nada. Sabe por quê? É a mesma palavra de hoje. Aqueles que erguerem um braço contra aquilo que é de Deus não ficarão impunes e não prosperarão. E às vezes, minha gente, né? Às vezes nós estendemos o braço contra aquilo que é de Deus, contra o projeto de Deus, das nossas escolhas, da nossa vida, e as coisas não dão certo. Cuidado com o que você faz, né? Cuidado.
que nós não nos tornemos inimigos de Deus. Enfim, meus queridos, eu desejo uma terça-feira abençoada a todos, que este homem, que é com toda certeza o pai da fé, santo, na presença de Deus, reze por nós, Santo Abraão, reze por nós para que nós consigamos também agir como ele agiu, com sabedoria, evitando o conflito e divisão, que ele reze por nós também, para que nós também, como ele, não nos coloquemos contrariamente à vontade de Deus, mas sejamos amigos de Deus sempre, em tudo que escolhermos. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.